Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Se você tá me acompanhando nesses últimos dias, vocês estão vendo que eu tô com a mesma roupa, é porque eu tô gravando uns 30 vídeos de uma vez só, porque hoje eu tô com a macaca. A pergunta é, você aí, você apoia a arte e a cultura? Você apoia artistas? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje. Olha só, meus queridos, tem algumas coisas que eu preciso conversar aqui com vocês. E essa é uma delas, a respeito do apoio à arte e à cultura, aos artistas e etc, que às vezes nem mesmo artistas fazem uns com os outros, e é isso que nós vamos ver aqui. Vou desmistificar algumas ideias para vocês, gente, para vocês poderem ter uma visão clara, né? Porque eu acredito que a arte e a cultura são ferramentas, assim, muito poderosas. E nós brasileiros sempre fomos um povo muito cultural, né? Com uma cultura muito rica e que está sendo muito perdido. E a culpa pode ser nossa também, viu? Então vamos falar sobre isso hoje. Então, assim, a questão é a seguinte. Eu acredito, eu fico pensando e analisando as coisas muitas vezes e tentando entender as coisas, tentando entender o porquê das coisas. E eu percebo que, assim, muitas vezes as pessoas, principalmente pessoas que não são do meio artístico, elas têm algumas ilusões a respeito do ofício e por conta disso que elas também não apoiam mais. Então, assim, por exemplo, uma delas. Pensa-se que um artista que lançou uma música, etc e tal, ele ganha muito dinheiro através dos direitos autorais dele, e muitas vezes sim, essa é a questão, para quem tem milhões e milhões e milhões de visualizações, certo? Mas para quem é ainda pequeno, então eu vou te colocar alguns números aqui para você ter mais ou menos uma ideia. A real é que assim, um artista hoje ele ganha por volta de 1 centavo uma música dele num streaming, por exemplo. Que é aquelas aqui próprio no YouTube, ou então no Spotify, Deezer, enfim, qualquer um deles. O que significa que você tem que ter quantas milhões de visualizações para aquilo ser um valor relevante no orçamento desse artista? São muitas, muitas visualizações. Eu, por exemplo, que tive o prazer de ter uma convivência com o Dominguinhos, por exemplo, eu sabia que ele ganhava por volta de 8 mil reais de direitos autorais que vinha Sabe aqueles toques de celular? Ele recebia um valor desses. Agora, de quem que estamos falando? Estamos falando de uma pessoa que é um ícone da música nacional, que tem milhares de pessoas que baixaram aquela música, né, o toque dele. E isso resultava num valor de 8 mil reais. Aonde eu quero chegar é o seguinte, eu posso falar de mim, né, eu posso falar dos valores que já eu obtive, né, através do lançamento do meu disco e etc. E eu posso falar dos custos que eu tive. Eu nunca tive, pra você ter já fazem 9 anos que eu lancei meu disco, ele nunca foi pago. Mesmo eu tendo feito tantos shows que eu fiz no início da campanha onde eu estava lançando o disco e etc e tal, sempre isso tudo nunca pagou o investimento total que eu tive no disco. Nunca pagou. E existe essa ilusão, né, a respeito desse tema. E eu sei que, assim, por exemplo, então, eu fico analisando o porquê disso. Tem uma base de pessoas que me seguem relativamente grande, pessoas que realmente gostam do meu trabalho, etc e tal. E eu fico me questionando por que as pessoas não vão lá e compram a minha música no meu site, por exemplo, e para criar uma renda, algo que eu possa construir mais para vocês, etc, produzir mais músicas, etc. Porque eu acho que as pessoas não têm essa ideia, não têm a noção disso. Não têm a noção de que eu nunca tive renda vinda das minhas músicas. Entende o que eu tô dizendo? Então, assim, porque existe essa ilusão que se passa na mídia a respeito do ganho de diversos cantores e etc. E aí, às vezes, a pessoa olha e fala, deve ser a mesma coisa com ela. Tipo, eu ganhei muito mais dinheiro com o lançamento das vendas do meu livro, o livro Para Cantar de Verdade, por exemplo, que foi o meu best-seller dentro do meu site, do que com venda de CD, né? Aliás, eu tenho estoque de discos aqui que eu nunca vendi, nunca conseguiu ser vendido. E eu fico pensando, por que isso? Sendo que eu sei que tem muitas pessoas que apoiam o meu trabalho, gostam das minhas músicas e etc. Por que elas não consomem? Entendeu? E aí eu fiquei analisando e pensando da cultura do gratuito que existe hoje na internet. A cultura do gratuito. E como que nasceu, eu vou explicar um pouquinho isso pra vocês. E por que todos nós fomos afetados por isso. E como que isso um dia pode ser um tiro no pé para outras
pessoas que não sejam nem do meio artístico, tá? Então acontece o seguinte, quando a internet foi criada e o conceito inicial da internet, aqueles caras lá do Silicon Valley, todos com esse pensamento meio de nós vamos fazer uma mudança, né, no mundo e etc e tal, vamos lançar essa plataforma online onde todo mundo vai poder consumir as coisas gratuitas, a informação vai ser gratuita, tudo vai ser gratuito e bibibibibi. E assim se iniciou a internet, onde tudo que se tinha na internet era gratuito e etc. Eles não levaram em consideração que um dia até eles mesmos iam ter que ganhar dinheiro com aquilo, né? Iam ter que tirar porque não dá pra você ficar produzindo para sempre gratuitamente, de algum lugar tem que sair dinheiro. Então, para você criar informação gratuita, o meio que eles descobriram de ganhar dinheiro com isso é através da propaganda. Então, eles criam espaços, então, por exemplo, o Google é a maior rede de busca. Então, é um espaço onde você faz as suas buscas e em troca de você ter a sua informação gratuita no Google, você consome propagandas. A primeira coisa, as primeiras 4 ou 5 respostas da sua pesquisa vão ser propagandas, né? E, enfim. E aí, o que acontece? Para quem produz conteúdo artístico, cultural e etc. dentro do ambiente online, você é obrigado a produzir esse conteúdo e também pensar da mesma forma. Onde você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro com a sua visibilidade, com propaganda, etc. Né? Isso faz com que você tire o seu olho do principal, que é a produção de cultura, de um conteúdo cultural. Você tira o olho daquilo e você passa a fazer produção de produtos comerciais. Isso afeta demais a produção de cultura no nosso país, em qualquer lugar do mundo, na verdade. Você cria produtos comerciais, produtos que você sabe que vai vender muito e muito rápido, vai ser muito explosivo e etc. Você vai ganhar aquela grana e vai... Então, porque você não tem mais... assim, da onde sobreviver produzindo produto cultural, né? E é uma questão muito interessante porque, gente, eu vejo essa dificuldade dentro do ambiente cultural, gente, desde que eu nasci. Meus pais eram músicos e meu pai vivia reclamando como a música sempre foi uma coisa meio que assim, colocada na sarjeta, assim, sabe? Colocada na margem da sociedade, sabe? Então, o músico sempre foi meio que marginalizado. Muito louco, porque ele é o produtor da cultura, né? Então... E como não existe nenhum incentivo para que ele produza cultura, ele é obrigado a produzir produtos. E mesmo assim, e você que é fã, você que tá aí do outro lado, você não tem ideia disso. Então, por exemplo, vocês não têm ideia de que a pessoa ela consegue 1000 visualizações em alguma plataforma, no stream, no Spotify, ali, aqui, e ela vai ganhar 1 centavo. Então, aquilo é irrelevante. Só de custo que você tem na produção de um disco, você não vai gastar, sei lá, menos de 40, 50 mil reais para produzir um disco de qualidade comercial, assim, relevante, né? Gravando em estúdio, mixando num excelente estúdio, etc. Então, por mais que hoje em dia a gente tenha mais recursos para fazer um monte de músicos, etc., tem o seu próprio home studio, etc., gente, até mesmo isso, ele tem custos, né? Sem contar a própria vida dele. Né? Eu escrevi uma música certa vez que era assim: esse papo que artista faz arte pela arte me incomoda, não começa a me irritar. É fácil olhar pra mim, me ver vestida assim, esquecer que eu tenho contas pra pagar, né? Aí eu falava, eu também quero dinheiro, trabalhar o dia inteiro por amor e não ter que me preocupar se vai durar o mês inteiro. Porque eu acho, assim, da onde inspirada essa música? Porque essa sempre foi uma questão dentro do meio artístico e dentro do meio de produção cultural. E existe muita lenda a respeito dos ganhos de um artista, porque, por exemplo, eu conheço muitos artistas que trabalham na Globo, fizeram novela e etc e tal, e o salário que eles tinham não é aquele que vocês ficam ouvindo por aí. Eu tinha uma amiga que trabalhava numa novela da Globo e fazia uma peça aqui em São Paulo comigo, e ela reclamava, ela falava, olha, o que eu ganho lá é o que eu gasto de passagem para ir e vir, e eu não posso parar porque eu tô nessa peça aqui, então eu tenho que ir e vir o tempo inteiro, e então tá saindo assim, elas por elas, eu tô trabalhando de graça.
E aí, e fica essa, né? Então, ok, constatamos que essa é uma realidade. Agora, como mudar essa realidade? Então, a primeira coisa que eu tento muito fazer, e que você também, que é um artista, e que se você está bem estabelecido nessa carreira, você pode fazer. Ajudar outros pequenos produtores de cultura, que é o que nós somos, a conseguir alguma coisa na carreira. Então, eu tento promover isso através de conhecimento, né, dedicando a minha experiência, assim, né, compartilhando a minha experiência com essas pessoas. Eu tenho espaço no meu site para fazer divulgação, sempre que eu posso e sempre que eu tento, né, pegar o trabalho de outras pessoas e fazer uma divulgação desse trabalho. Sempre quando eu vejo que é um trabalho relevante, eu faço isso e etc. E você pode fazer também. Se você tem um canal no seu, por exemplo, se você tem um Instagram bombado e etc e tal, porque você não abre espaço para divulgar de vez em quando um outro artista menor que você e etc. Enfim, é uma das coisas que dentro da classe artística a gente pode se ajudar. E fora isso, você que é fã e etc, você precisa consumir os produtos desse artista direto dele, da fonte, consumir dele. Então, se ele tem lá um site pequenininho, etc, e ele tem uma música para vender de forma digital, por exemplo, compra. Sabe, qual diferença que vai fazer para você 25, 30 reais, sei lá, num CD, por exemplo, do cara que teve um custo desse tamanho e que ele tem contas para pagar todos os meses e ele tem esse desejo de criar e produzir arte e cultura e etc. E, sabe, a pessoa acaba desistindo e indo fazer aquilo que ele sabe que vai explodir de tocar por aí e que não é nem o que ele faria, sabe, como artista, mas é o que ele vai correr atrás de fazer porque ele não tem outro meio, ele não tem outra coisa que ele possa fazer, né? Então consome direto do cara, sabe? Tente apoiar de alguma forma, não apoiar só assim, mas eu vou em shows. Cara, você tá pagando pela sua experiência. A maior parte dos pequenos shows que você assiste por aí, por exemplo, em São Paulo, a pessoa que está produzindo aquele show, ela praticamente vai ficar zerada no bolso dela. Eu sei disso porque eu fiz muito show, gente. Eu fiz muito show e eu pagava música, eu pagava ensaio, eu pagava transporte, eu pagava um monte de coisa e no final das contas, o que sobrava no meu bolso, assim, eu praticamente pagava para trabalhar. E é a realidade de muitos músicos, muitos produtores de cultura e enfim, essa é a realidade. Então, você fala que você vai em show, você está apoiando o artista, é mentira. Se você quiser apoiar de verdade o artista, você consome o que ele tem disponível para você. Então, consome, por exemplo, as músicas que ele coloca para vender na internet, você consome. Vai lá e dá uma doação para aquele artista, sabe? Faz um patrocínio. Patrocine aquele artista para que ele possa, de fato, se dedicar a construir arte. Porque todo mundo reclama, gente, que nós somos um país que está, sabe, se desfazendo do seu patrimônio cultural, um país que, sabe... Vocês ficam nesse debate, e ninguém faz nada para ajudar quem produz cultura, entendeu? Então, a gente precisa se unir. Nós precisamos nos unir como artistas e apoiar uns aos outros. E quem é fã e quem consome tudo isso precisa se unir em apoiar os artistas ativamente. Como? Com dinheiro, gente. Vocês precisam bancar essa história. Essa cultura do gratuito não funciona. A internet começou com essa coisa de que tudo é de graça e todo mundo caiu nessa história. Só que o que acontece? Hoje, por exemplo, tem uma classe que está sendo super afetada com isso e que vocês não estão nem vendo, que são os tradutores. Então, por exemplo, a cultura do de graça, Google foi lá e conseguiu, né, reunir um pacote de dados suficiente para traduzir diversas línguas. E o que aconteceu com o trabalho dos tradutores? Agora, é uma mentira você acreditar que o Google não precisa de tradutores para criar aquele produto. Não, ele fez aquele produto através do trabalho de diversos, milhares, centenas de produtores que nunca foram pagos, de tradutores que nunca foram pagos para isso. Nunca foram pagos. E agora o trabalho deles está quase tipo extinto. Então essa cultura do gratuito uma hora vai chegar em outras vertentes. A música foi a primeira que sofreu com tudo isso. Com a música sendo distribuída gratuitamente pelas pessoas e etc. Foi a primeira que sofreu. Foi o primeiro mercado que foi realmente muito abalado e sofreu. Agora vão ser outros. Então essa cultura do gratuito não funciona, gente. Não funciona. Se você tem o seu trabalho, você tem o mérito de receber por esse trabalho.
Você se esforça para produzir algo porque você vai ter algo em troca. Ninguém fica trabalhando de graça a vida inteira. Sabe? Então, uma hora vai chegar em outros ramos essa cultura do gratuito. Você acreditar que as coisas elas têm que ser mesmo gratuitas. Não funciona. Então, é essa discussão que eu vim trazer aqui para vocês, que eu quero saber o que você acha sobre isso. Quero saber como que você consegue aí apoiar a arte, a cultura e etc. Outras ideias de como apoiar a arte e a cultura. Deixa aqui embaixo e vamos nos apoiar, gente. É isso aí. Um super beijo e até a próxima. Mas se você mudar